Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo meu. E nesse vídeo nós vamos dar início ao desenvolvimento dessa aplicação aqui, tá? Essa aplicação aqui, que nós desenvolvemos ela visualmente primeiro, para depois fazer no código, tá? Vai ser essa carinha aqui. Para isso eu já estou aqui na pasta da nossa aplicação, porém eu vou criar uma Virtual Engine nova, tá? Por exemplo, chamada MH2 Database, tá? Porque assim eu já deixo tudo separadinho, bonitinho, tá? E também eu não uso as mesmas bibliotecas da nossa outra Virtual Engine da coleta de dados, tá? Eu vou abrir agora essa pasta MH2 Databases que nós criamos, tá? E se eu listar os arquivos aqui, olha, tem o lib, scripts, etc, tá? Mesmas coisas, tá? Eu vou ativar ela aqui. E com ela ativada agora, eu vou, por exemplo, mkdir, por exemplo, app, tá? Um novo pasta aqui chamada app, tá? Se eu entrar nessa pasta app agora, e agora, dentro dessa pasta app, vai ser onde nós vamos alocar o arquivo que vai ficar, que vai ser o app da nossa aplicação, tá? Para isso, eu vou usar o comando touch e criar um arquivo Python, tá? Por exemplo, mh2 database, dessa forma aqui, mh2 database.py, tá? Dessa forma que se eu listar o arquivo, ele vai estar aqui dentro, tá? E agora nós temos que editar esse arquivo e desenvolver dessa forma aqui, tá? E como nós já selecionamos a ferramenta que nós vamos usar, nós vamos instalar ela aqui, tá? A primeira ferramenta é o pip install pandas, porque com o pandas nós vamos fazer a leitura da base de dados, tá? Nós vamos fazer a leitura da base de dados que está salva no SQL, vocês lembram? E a outra biblioteca que eu vou instalar vai ser justamente o PySimpleGUI, tá? Só vou esperar instalar o pandas aqui. O pandas ele necessita essas bibliotecas aqui, tá? Por isso que demora um pouquinho, necessita da biblioteca 6, PyTz e assim sucessivamente, tá? E o NumPy também. Ó, já instalou. E agora eu vou dar o pip install PySimpleGUI, tá? Dessa forma aqui, camel case, tá? Rodei dessa forma, opa, ele já vai fazer a instalação, tá? Vou limpar aqui e agora nós podemos editar o nosso arquivo, editar o nosso arquivo mh2 database.py, tá? Para isso eu vou usar o Notepad, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou usar o Notepad, tá? Mas nos próximos eu vou mostrar, por exemplo, outras ferramentas, por exemplo, o Sublime e, se der, até o VS Code, tá? Mas por enquanto vamos começar com o básico, tá? Eu vou abrir aqui o Notepad com mh2 database.py, tá? Agora isso aqui já é um arquivo Python, né? Eu consigo editar coisas aqui dentro, tá? E como que eu vou, por exemplo, executar esse arquivo, tá? Para isso, eu acho que eu posso executar ele aqui também, mas enfim, fazer assim, ó. Aí eu vou colocar isso aqui do lado e isso aqui do lado, tá? Nós vamos desenvolver essa telinha aqui, tá? Para isso eu vou import pandas aspd, vou já deixar o pandas instalado e agora import PySimpleGUI SG, tá? Estou chamando o pandas dpd e o PySimpleGUI SG, tá? Dessa forma aqui. E como que ele funciona, tá? Eu preciso realmente desenhar, tá? Essa tabelinha, tá? Como é que eu vou desenhar, tá? Para isso eu desenho em listas, tá? Por exemplo, nessa primeira lista vai ser toda a lista que vai conter cada listinha que vai ser as linhas, tá? Por exemplo, essa aqui vai ser uma linha, essa aqui vai ser outra linha, essa vai ser outra linha, tá? E dessa forma que tá aqui nós vamos desenvolvendo, tá? Essa daqui por linha, tá? Ou seja, e o que tem na primeira linha aqui? Na primeira linha tem um tracinho, tá? E como que eu vou desenvolver esse tracinho? Eu vou colocar, por exemplo, uma string de tracinhos vezes 30, né? Coisa que ele vai printar 30 tracinhos para mim, tá? Porém, para isso daqui aparecer na aplicação, eu preciso colocar, pegar um método, tá? Da aplicação, que é o sg.text, dessa forma aqui. Consequentemente, para as outras linhas, tá? Eu vou usar outros métodos, tá? Beleza? Agora, nessa outra linha aqui, eu vou, por exemplo, sg.text do que? Do mh2 database, tá? mh2 database, tá? E por fim, a outro texto aqui era o app para jogadores de Monster Hunter 2 tá? Aqui eu vou deixar em inglês, tá? Dessa forma aqui. mh2 database app for mh2 hunters. Dessa forma aqui. E uma carinha feliz, tá? Por exemplo. Não vou colocar a carinha feliz por enquanto. Vamos ver se vai funcionar sem a carinha feliz. mh2 database app for mh2 players, tá? Ou seja, essas aqui são as três linhas, tá? Ó, a primeira linha são esses tracinhos, a segunda linha é o texto e a terceira linha aqui é o segundo texto, tá? E consequentemente eu consigo colocar mais uma linha aqui, tá? Com sg.text
a linha aqui é mais um tracinho, tá? Opa, aqui é mais um tracinho. Vezes 30, tá? E como que eu vou ler isso daqui, né? Porque eu preciso de alguma forma para ler essas linhas aqui, tá? Para isso eu vou guardar essa matriz aqui dentro de uma variável chamada, por exemplo, default layout, tá? Vai ser o layout default. E eu vou só arrumar aqui, tá? Por exemplo, vou deixar isso aqui nessa linha. Na real, eu vou deixar isso aqui na mesma linha aqui. Ó, dessa forma aqui. E esse daqui na linha de baixo, tá? Porque esse aqui é maior. Aí, e esse aqui dentro dessa linha aqui também, tá? E como que eu vou ler, né? Para isso eu vou ter que pegar essa layout aqui, essa matriz, e, por exemplo, usar o método read, tá? Para isso então eu vou pegar o default layout e usar o método read, tá? Vou ter que usar esse método read, tá? Isso daqui eu quero que sempre fique ligado, tá? Então eu posso, por exemplo, colocar em um while true, dessa forma aqui, tá? Isso daqui ele vai sempre manter isso daqui ligado, tá? E o que acontece? Mas não posso, por exemplo, rodar dessa forma. Se eu rodar dessa forma aqui, ó, eu vou até salvar aqui e, por exemplo, dar um Python mh2 database. Ó, se eu rodar dessa forma, ele vai dar erro, tá? Porque um list não tem o objeto read, tá? Então como que eu vou rodar? Para isso existe um outro método do PySimpleGUI, tá? Que é, por exemplo, o sg.window, tá? Com esse método aqui, eu consigo, por exemplo, passar aqui alguns parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é o nome que vai ficar aqui em cima, tá? Nessa tabelinha aqui. O nome, por exemplo, vai ser mh2 database, tá? Por exemplo. Posso até colocar um tracinho, tá? Dessa forma aqui. E agora, por exemplo, o outro parâmetro é o nosso layout, tá? Que é o default layout. E por fim, um outro parâmetro que eu vou colocar vai ser, por exemplo, o element justification igual a C, dessa forma aqui. Esse parâmetro vai me garantir que eu deixo, por exemplo, centralizado aqui as linhas, tá? Agora com esse sg.window, opa, aqui tá errado, window, dessa forma aqui, eu vou guardar de novo em, por exemplo, default window, tá? E com essa default window, agora eu posso passar, por exemplo, esse default window aqui embaixo, tá? Eu vou colar ele aqui. Vou colar ele aqui. Agora eu consigo ler essa janela aqui, tá? E quando eu leio essa janela, ela me retorna dois parâmetros, tá? Por exemplo, event, os eventos, e o values, tá? Que são os valores. Tá? Os eventos são, por exemplo, um clique em um botão, e os values, por exemplo, são quando você adiciona uma caixinha de texto, tá? Agora, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se, por exemplo, o meu event for igual a sg.win closed, eu acho que é isso aqui, tá? Então, o que eu quero? Se a janela for fechada, eu quero que the break, tá? Nesse while aqui, se eu rodar dessa forma e, por exemplo, abrir aqui agora o Python, tá? Olha que legal, ele já criou uma janelinha, tá? Não faz nada, tá? Mas o que acontece? Esse título aqui foi esse título que nós selecionamos aqui em cima, aqui, tá vendo? Ele fica rodando para sempre, tá? Até que eu clique aqui em fechar. Porém, vamos ver se está certo, né? Eu tenho um app Monster Hunter 2 Database e o mh2 Database for Monster Hunter Plays, tá? Aqui não ficou muito legal, tá? Eu poderia, por exemplo, enfim, depois nós vamos deixar mais bonito, tá? Mas eu podia, por exemplo, tirar esse mh2 Database aqui, porque já tem ali em cima, tá? Por exemplo, eu podia colocar uma estrelinha aqui e um app, tá? Dessa forma aqui. Eu vou colocar mh2 maiúsculo também, ó, dessa forma aqui. Agora, se eu fechar isso aqui, clicando no X, ele para a execução, tá? Eu vou abrir de novo, ó, app for Monster Hunter 2 Hunters, tá? E o Hunters também eu vou colocar maiúsculo, só para deixar bonitinho. Dessa forma aqui. Agora vamos colocar os botões, né? Os botõezinhos. Para isso, tem mais uma linha, tá? Tem mais uma linha que ficou ali, que eu já coloquei ela aqui em cima. Agora vamos colocar os botões, tá? Eu vou abrir aqui, vou colocar os botões aqui dentro, tá? O primeiro botão vai ser o sg.text. Opa, não é o text não, agora é o botão. Button, tá? O primeiro botão, o título aqui é quests, né? Então quests.
O segundo botão, sg.button, ó, reparem que como é na mesma linha, tá? Então eu vou colocar tudo no mesma lista aqui, tá? Porque cada lista representa uma linha, tá? Então esse botão aqui vai se chamar Monsters. Eu vou deixar em inglês, tá? Monsters. E por fim, sg.button mix sets, tá? Dessa forma aqui. E a outra linha aqui tem mais dois botões, né? Opa, deixa eu pegar esses botões aqui. sg.button. Esse outro botão vai ser um botão chamado items. E sg.button. Esse outro botão vai ser um botão chamado kitchen, tá? Kitchen, por exemplo. A princípio tá tudo certo, tá? Ele tem que fechar aqui, lembrando que ele tem que fechar aqui em cima, tá? Agora se eu salvar dessa forma... Ah, eu posso colocar um event, tá? Por exemplo aqui. Se o event for igual a, por exemplo, quests, tá? Se o evento for igual ao clique nas quests, então eu quero, por exemplo, print no terminal mesmo. Lista de quests, tá? Por exemplo, vou salvar aqui. E agora foi embora meu terminal. Aí, eu vou executar aqui de novo, tá? Ó, apareceu os botões, tá? Mas eles não fazem nada ainda. Ó, não fazem nada ainda. Para eles fazerem alguma coisa, eu posso, por exemplo, clicar aqui nas quests, tá? Ó, ele tá printando aqui no terminal lista de quests. Por quê? Porque eu coloquei, tá? Aqui no código aqui, para ele printar quando o evento for igual a quests, tá? E eu vou fazer esse if aqui para todas as janelas, tá? Eu vou copiar isso aqui. Opa. Eu vou copiar aqui, isso aqui vai ser para quests. Deixa eu copiar de novo, não copiou. Ó, isso vai ser quests. Isso daqui vai ser para os, por exemplo, monsters. Deixa eu colocar aqui. Se o evento for igual a monsters, então vai fazer alguma coisa. Se o evento for igual... Ah não, aqui tem que ser quests, né? Tá certo. Se o evento for igual a monsters, então vai printar a lista de monstros, enfim. Dessa forma aqui. Agora eu vou ir colando, tá? Por exemplo, esse outro if aqui. E esse outro if aqui e assim sucessivamente, tá? Aqui é mix. Ó, aqui é mix sets, tá? Tem um espacinho, então eu vou colar aqui com um espacinho junto. E aqui vai ser, por exemplo, items e kitchen, né? Aqui é o items. E por fim só sobrou a kitchen, tá? Ó, kitchen aqui. Vou escrever kitchen aqui. Kitchen, beleza? Se eu salvar agora e essa telinha, ó, se eu printar, por exemplo, itens, retorna lista de monstros. Kitchen, lista de monstros. Monsters, lista de monstros. Mixsets também, tá? Ó, mixsets também. E o quests, lista de quests, tá? Enfim, aqui era só uma introduçãozinha. Outra coisa que nós podemos fazer é, por exemplo, subir aqui em cima e colocar um default, tá? Por exemplo, sg.theme, que é o tema da nossa aplicação, vai ser, por exemplo, black, tá? Eu gosto da corzinha black. Se eu salvar e eu abrir de novo aqui, ó, não tem o theme. Então, talvez seja minúsculo. Deixa eu voltar aqui. Talvez ele seja minúsculo, não lembro agora. Abrir de novo. Ah, funcionou, ó, tá vendo? Ficou preto aqui, tá? Eu vou deixar dessa forma aqui. E agora nos próximos vídeos nós vamos, por exemplo, criar outras tabelas aqui. Por exemplo, se eu clicar em Quest, o que vai mostrar. E assim sucessivamente, tá? Então, até o próximo vídeo.